Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e o conteúdo de hoje vai alegrar muita gente e vai enfurecer outro tanto de pessoa. Acontece que há algum tempo atrás eu fiz uma live dizendo que as pessoas só não tinham um kit de primeiros socorros porque não queriam, porque daria para montar um kit com 100, 120 reais. As pessoas disseram que não, que só no meu mundo isso acontecia. Então, eu hoje vou provar para vocês que é possível sim você montar um bom kit de primeiros socorros por menos de 100 pau. Inclusive, nós fomos até uma farmácia de rede, onde tem os preços meio que tabelados no Brasil todo, para comprovar essa montagem de kit de primeiros socorros para vocês. Vamos agora para o nosso kit aqui, vamos falar sobre isso aqui. Para começar, nós fizemos esse conjunto aqui por menos de 100 reais numa farmácia extremamente popular. A gente não teve patrocínio absolutamente nenhum de nenhum item desse daqui e as opiniões que você vai ver agora são exclusivamente do canal e não da empresa, nem nada desse tipo. Fomos nós que saímos e nós que montamos. Só escolhemos essa marca aqui de drogaria, de medicamentos que estão aqui dentro, de equipamentos que estão aqui dentro, porque é o que estava disponível lá e a gente percebeu que está disponível para todo mundo, inclusive até quem quiser pesquisar preço na internet. O custo disso daqui foi de mais ou menos 68 reais. Eu não cheguei a gastar 70 pau nesse conjunto aqui, ok? Comprei, é claro, mais algumas coisinhas em outras lojas ali para poder complementar, mas mesmo assim nós não chegamos na marca de 100 reais, que foi o que foi estipulado lá. Ou seja, depois que o vídeo terminar, você coloca aí nos comentários se você acha que a gente cumpriu a missão de fazer um kit de primeiros socorros decente ou não, ok? Então, bora lá para o conteúdo, que é o que realmente interessa. Então vamos começar. A primeira coisa é você definir o tamanho do seu kit. Vale lembrar que ele tem que ser portátil para que você consiga levar ele de um lado para o outro. Um exemplo disso é isso aqui, ó. Esse é um kit de primeiros socorros bem completinho, montado numa pequena caixinha. Já esse aqui é um kit muito completo. Esse aqui, mais indicado para você colocar dentro de uma mochila, colocar dentro do seu carro. Já esse aqui é literalmente um kit de bolso que vai passar bastante discreto. Qual é o problema desse aqui? O volume. E desse aqui? A falta de recursos. Essa daqui é uma reprodução exata de uma caixa de primeiros socorros usadas por escoteiros. É uma caixa de metal, ok? Você abre ela aqui e todos os itens da caixa ficam protegidos dentro dessa lata aqui. É meio antigo, tá? Mas ainda assim bastante eficiente. Nesse mesmo volume aqui dessa caixa, nós temos esse kit aqui, essa bolsa, na verdade, que é uma bolsa vendida em lojas de EPI. Ela vai ter essa organização aqui, ok? Se você quiser gastar um pouco mais e ter um pouquinho mais de volume para guardar coisas, você tem essas aqui da Deuter e outras marcas que fabricam exatamente a mesma coisa. Ela vai ter um pouco mais de divisões aqui para você guardar coisas, tá? E são relativamente eficientes. Ah, mas tem aqueles que defendem o uso disso aqui, ó. Isso daqui nada mais é do que um saco estanque muito, mas muito simples mesmo, de pouco volume, tá? Esse saco estanque aqui, você vai usar exatamente como ele se propõe. Você vai colocar os itens do seu kit lá dentro, vai enrolar ele e os itens lá vão ficar protegidos e à prova d'água. A desvantagem dele é que ele não vai organizar absolutamente nada para você. Mas se você for bem esperto, você consegue unir os dois mundos. Você consegue montar um kit desse daqui e transportar ele dentro de uma bolsinha como essa, totalmente à prova d'água. Porque sim, esses kits aqui, como muitos outros que são vendidos de material chinês, não são à prova d'água e pode estragar tudo que tem lá dentro se você pegar uma chuva, por exemplo. Então, definido o transporte do seu kit de primeiros socorros aí no seu EDC, vamos começar dando uma olhada nos itens que eu separei que são bastante acessíveis, comprado numa farmácia absolutamente comum, ok? Bora lá. Compressas não aderentes. Essas compressas aqui são muito melhores que as compressas normais e elas têm uma característica, elas não grudam nas casquinhas dos ferimentos, por isso que elas são bastante usadas até por quem sofre algum tipo de queimadura, um ferimento que é muito comum
principalmente quando você está na rua e vai usar um kit de primeiros socorros. Embora isso aqui seja ótimo para cobrir, fazer curativo, ferimentos, essa daqui é ainda melhor para poder fazer a limpeza. Essa daqui é daquelas bem baratinhas e é por isso que eu coloquei uma delas junto do meu kit de curativo aqui. O pacote de lenço descartável é ótimo para você fazer uma limpeza mais grossa, tirar aquele mais grosso de sujeira no caso de um ferimento, por exemplo. Você pode usar no banheiro, pode usar para fazer fogo, enfim, dá para usar para aplicar uma pomada, seja lá o que for. Compensa muito você ter isso aqui no seu kit. Nesse pequeno kit EDC eu coloquei 3 rolos de atadura de crepe. Essas ataduras, elas esticam, elas são de tecido, ok? Então, se você tiver um problema, como por exemplo, tomar um tiro, você não precisa se preocupar de sair carregando garrotes por aí. Você pode simplesmente fazer um garrote usando esse tipo de atadura aqui. Não parece, mas cada faixinha dessa daqui tem 1,80 m, ou seja, dá para você fazer uma tipóia, dá para você imobilizar um membro, fazer um curativo e segurar tudo que está ali no lugar. Então compensa muito você colocar isso daqui num kit de primeiros socorros mais reduzido. Ó, eu vi isso daqui lá na farmácia e eu achei muito legal. Dá uma olhada aqui. São vários tipos de curativos diferentes, tá? Você não precisa ficar comprando várias caixinhas para ter curativos em formatos diferentes. Dá uma olhada aqui como eles vêm, ok? Você vai ter aqui, eles são todos sortidos. Você vai ter o Band-Aid um pouquinho mais grosso. Você vai ter os mais finos, menores, até uns bem pequenininhos como esse daqui, tá? Quando você compra a caixinha, ela já vem com todos esses tipos aqui dentro, basta você selecionar alguns e colocar lá no seu kit, ok? Lembrando, esse não é um kit de fim do mundo, é um kit para você resolver problemas pontuais. É claro que se você comprar uma caixa dessa daqui, você vai distribuir em outros kits que você tem até no seu kit doméstico. Você vai precisar só de alguns desses aqui para colocar no seu kit. Você vai ter alguns que são até bem grandes e ótimos para fazer grandes curativos. É muito legal essa caixinha de Band-Aid aqui, ó. Na minha opinião, isso daqui é extremamente necessário em qualquer kit de primeiros socorros, grandes, pequenos, ou doméstico, qualquer um. Isso é soro fisiológico. Ele, para começar, vai aliviar um monte de coisas que podem acontecer pontualmente, como um cisco no olho. Você usa isso daqui para lavar, e o ideal é que ele tenha essa bisnaguinha aqui para você poder espirrar, ou aquelas ampolinhas que você quebre. Você também vai poder amenizar a queimadura, limpar a área de ferimento, enfim. Isso daqui também serve para você fazer uma hidratação de emergência e substituir parcialmente aquela receitinha básica de água, sal e açúcar. Bom, conheço muita gente que usa isso daqui exatamente como ele vem nas embalagens. Esse daqui é micropore e esse aqui é esparadrapo. Eu prefiro o esparadrapo. E eu vou mostrar para vocês como você faz para reduzir isso daqui para poder colocar dentro do seu kit de primeiros socorros. Dá uma olhada aí. Lembrando que até agora a gente gastou só um trocadinho. Agora vai começar a entrar as coisas que valem um pouco mais de dinheiro, correto? Mertiolate ou antisséptico. Vai ter gente que vai optar por uma série deles. Para ficar bem didático, eu trouxe daqui, inclusive sem ser genérico, ok? Eu vou abrir aqui para vocês verem como é essa embalagem aqui, tá? Olha só, é ainda aquela de espirrar. Isso daqui é extremamente prático. Se você precisar, num grande machucado, num grande evento de doses maiores, basta você abrir o vidro aqui e espalhar e usar uma gaze que você vai poder cobrir uma área de ferimento muito maior. Então, compensa sim você usar isso daqui, lembrando que as embalagens que vêm dessa forma aqui tem um prazo de validade até um pouco maior do que as outras que vêm naquele vidrinho com aquela pazinha estranha lá, beleza? E o melhor, você não precisa ter contato com os ferimentos para poder aplicar isso daqui. Então é bem interessante. Mertiolate. Deixa eu falar para vocês sobre esse daqui. Isso daqui é uma embalagem que já é bem comum e deve ter 150 marcas vendendo isso daqui no mercado, tá? Isso tudo no balcão ali, que você não precisa pedir receita, não precisa pedir autorização para ninguém. Todos eles se vendem como antigripal.
e você vai achar várias. É interessante você ter um desse aqui no seu EDC? Sim, é muito interessante para aquelas dorzinhas chatas que acontecem no meio do dia, no meio do trabalho ou num ambiente estressante. Então, vale muito a pena você ter alguma coisa bem leve para dor. Por que eu falei bem leve? Porque o próximo já não é tão leve assim. Paracetamol 750, também algo de venda livre, você não precisa de receita nem nada do tipo, mas é sempre bom que você tenha um histórico à mão para saber se você não tem nenhuma alergia a esse tipo de remédio. Esse daqui é um bem forte que vai curar a dor de praticamente qualquer coisa. Existem outros tipo de comprimido no mercado também que você pode ir lá e adquirir com fórmulas diferentes. Como eu não tenho problema nenhum com paracetamol, paracetamol. Ah, e mais uma coisa, você sempre vai cair no mesmo problema. Vem comprimido demais dentro das caixas. Você não precisa colocar tudo isso dentro do seu EDC. Você vai colocar 2, 3 comprimidos, o resto você guarda na sua caixa de primeiros socorros doméstica, ok? Você tem um paracetamol de 750, é um remédio bem forte. Já essa daqui não é tão forte assim e ela vai agir em situações muito específicas, como por exemplo, uma dor de dente, uma dor mais pontual, uma dor na parte dos nervos, por exemplo, como por exemplo a dor de joelho que eu tenho. Então, nimesulida é uma opção bem interessante também de venda livre que você encontra em qualquer farmácia. Esse daqui é o Histamin. É um antialérgico completamente genérico, serve para qualquer tipo de alergia. Ele vai, na verdade, só amenizar os sintomas. Todo mundo que é alérgico a alguma coisa sabe que tem que procurar socorro imediatamente quando tiver um indício de alergia. Porque sim, uma alergia daquelas bem dada é capaz de matar uma pessoa. Mas o Histamin é capaz de dar um alento em muitas situações, como por exemplo uma picada de inseto e outras coisas que podem acontecer com você. Então, alguns comprimidinhos de Histamin ali no kit. Vai que aparece uma alergia desconhecida aí qualquer, né? Esse negócio já dá uma ajuda. Outra coisa que eu também sou muito alérgico, eu esqueci de falar para vocês, é corte, tiro, facada e outras coisas que fazem escorrer suco de tomate do corpo dos humanos. Tem uma medida que é muito extrema, as pessoas têm que estudar direitinho como faz, inclusive tem vídeos no YouTube ensinando como você faz isso. É um improviso do caramba quando você não tem outros caminhos, ok? É você ter isso aqui, ó, super cola. Com a super cola, usando os pontos certos, você consegue fazer emendas de grandes buracos. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Pois bem, mas tem que saber como usar, senão você vai piorar mais a situação do que ajudar. Magnésia bisurada e outros remédios que ajudam na digestão e dão um alento, se caso você tiver uma gastrite, comer alguma coisa fora. É interessante? Sim. É interessante, sabe por quê? Porque se tem uma coisa que você faz o tempo todo fora de casa, é comer e se alimentar. Você pode ter ali um mal qualquer do estômago e isso daqui é um medicamento que vai poder te ajudar bastante a, pelo menos, chegar em um outro ponto e procurar algo melhor para se tratar, ok? Então, magnésia bisurada é uma ótima para você colocar em kits como esse. Eu gastei bem menos do que R$70 para fazer isso tudo que vocês viram aqui no nosso kit. Então eu decidi gastar um pouquinho mais no item que eu considero muito essencial. Acontece que na farmácia de rede, esse item aqui estava absurdamente caro. 20, 30, R$60. Então eu decidi ir numa farmácia de manipulação. Isso daqui é comprimidos de carvão ativado, ok? Você encontra esses comprimidos de carvão ativado aqui, que você pode comprar em quantidades menores, você não precisa comprar aquelas cartelas com 100, caríssimas, você pode comprar bem baratinho, um fardinho como esse daqui com 20 comprimidos que já vai te ajudar pra caramba. Isso daqui é quase milagroso se você pensar em intoxicações de qualquer forma, em disenteria, enfim, tem uma série de usos que vale a pena você dar uma olhada aí no seu manual de primeiros socorros para ver o quanto isso daqui é importante. Aqui em São Paulo, pelo menos, quando você vai lá no posto de saúde e pede para a enfermeira material de curativo, você recebe algumas coisas bem interessantes, completamente de graça, que vão complementar muito o seu kit de primeiros socorros lá do EDC, ok? Um desses itens é isso daqui, que também é muito baratinho, custa centavos, mas que você consegue no posto de saúde bem de graça. Isso são lenços umedecidos com álcool 70. Outra coisa que você consegue também no curativo do posto de saúde, cotonetes, tá? Geralmente eles vão te entregar, pelo menos aqui, eles entregam assim. Um outro item
essencial para o seu EDC é esse aqui, que também é gratuito, preservativos, tá? Isso daqui você pode imaginar uma série de usos dos mais ecléticos até os mais básicos. O básico você sabe exatamente como é, né? Proteja-se. Mas nesse caso, se você está com ferimento na mão, por exemplo, e você precisa atravessar uma área que está muito contaminada, um alagamento, coisa que é bem comum aqui em São Paulo, você abre um preservativo e embala a mão toda nele, ou uma área afetada. Isso é só um exemplo de tudo que você pode fazer com isso daqui, ok? Então vale muito a pena você colocar no seu kit. E por último, lá ainda nos hospitais de saúde da mulher, você consegue isso aqui, tá? Completamente de graça, absorventes íntimos femininos. Em alguns lugares eles têm esse programa que fazem esse tipo de doação. E isso daqui é ótimo para tudo. Não só para o seu kit de primeiros socorros, como também para situações de sobrevivência. Você vai filtrar água, fazer fogo, porque aqui dentro tem uma quantidade gigantesca de algodão compactado, tá? Então vale muito a pena você colocar isso daqui lá. Existem técnicas que já não estão mais tão difundidas, onde um cara que tomava um tiro e não tinha curativo suficiente, eram colocados OBs para tampar o buraco, ok? Então, só para você ter uma ideia do tanto de uso que você tem para isso aqui, e é algo que vale a pena, se não tiver disponível na tua região, que você compre e coloque no seu kit. Essas agulhas descartáveis aqui você também encontra lá no postinho de saúde da sua cidade, mas você pode improvisar com qualquer outra agulha que você tiver, ok? Elas são usadas basicamente para estourar bolha e fazer pequenos curativos, tá? Então vale a pena você ter uma ou duas delas dentro do seu kit. Usando esses trocados que sobrou, eu decidi comprar alguns itens fora das farmácias que são extremamente úteis para você colocar no seu EDC. Fora do ambiente das farmácias, eu dei uma fuçada e achei vários itens que são muito interessantes para você colocar dentro do seu kit médico sem precisar gastar muito mais. Vamos tentar chegar na casa dos R$100 ainda, ok? O primeiro deles é esse aqui que você compra no Shopee por R$ 4,90. Isso aqui é um cobertor aluminizado, tá? Não é aquele top de marca, não. Ele é o mais simples e descartável possível, o mesmo que é usado nas estradas pelo SAMU, ok? É exatamente esse aqui, tá? Esse aqui você compra em lojas de R$ 1,99. É uma pinça extremamente necessária se você quiser fazer um curativo, remover um ferrão de uma picada de inseto, enfim, muito útil. Comprei também um isqueiro desses mais baratinhos. O que você faz com isso? Vamos pegar o exemplo da pinça que eu acabei de mostrar. Você pega a sua pinça e passa ela na chama para desinfectar. Na hora que você for usar, você já está com ela basicamente limpa. É uma saída rápida e muito eficiente. Você pode, se você quiser, comprar um equipamento muito melhor do que esse aqui que eu comprei. Mas lembre-se, é sempre importante que você tenha uma ferramenta suficientemente capaz de você cortar, nem que seja gaze no meio, ou para poder fazer um curativo, cortar o esparadrapo. Então, isso daqui funciona muito bem e isso daqui é extremamente barato também nas lojas de R$ 1,99, ok? Um canivete. A lanterna com a pilha saíram R$12. Mas essa lanterninha aqui, eu vou deixar vocês verem bem o modelo dela aqui, ó. Tá? Ela é extremamente eficiente. Dá uma olhada nisso aqui. Ó, ela é muito eficiente e com ela você vai estar habilitado a usar o seu kit até de noite. Porque as coisas não acontecem só na luz do dia em ambientes ideais. Se você puder, troque essa pilha comum que vem com essa lanterninha por uma pilha dessas que tem um pouco mais de qualidade e você acha muitas delas no mercado. Mas isso você faz depois que você já tiver com o seu kit de primeiros socorros inteirinho montado, ok? Eu não saí andando em várias farmácias. Nessa farmácia que eu fui, estavam em falta 2 itens que eu acho bastante interessante você ter dentro do seu kit. O primeiro é uma pomada de queimadura. No caso, essa daqui é a Queima Livre e eu tirei aqui da minha caixa, ok? Para poder mostrar para vocês. E a outra é essa daqui, ó, o cloridrato de lidocaína. Não é uma lidocaína forte, é uma lidocaína que você pode aplicar em uma zona que está com uma dor, por exemplo, e ela funciona bem demais, principalmente se você estiver numa situação que está num aperto muito eminente.
Essa é aquela hora que nós precisamos de verdade da sua ajuda. Você que chegou até aqui nesse vídeo, esse tipo de kit aqui pode sim salvar a vida de uma pessoa, pode sim ser relevante numa situação de sobrevivência, seja ela qual for. Então, nos ajude a esparramar esse vídeo pela internet. Compartilha nos seus grupos de Facebook, compartilha no Zap. Quanto mais pessoas tiverem esse tipo de informação e souberem que é viável, mais seguro todo mundo está. E no caso de extrema necessidade, você vai ter recursos para pelo menos dar uma melhorada na situação de uma pessoa que estiver passando por um grande aperto. E se você perceber que tem alguma coisa que nós não colocamos nesse vídeo e que ainda esteja dentro dessa faixa de preço, coloca aqui embaixo que vai ser muito interessante para todo mundo que está assistindo os vídeos, ok? Use os comentários à vontade.